seja o teu nome, Jesus. Aleluia. O Senhor é bom e sua misericórdia dura eternamente. Amém. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Entenda bem, amados. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Não algumas coisas. Então eu não sei o que você ainda não encontrou, o que você ainda não viveu. Você ainda está esperando que não aconteceu ainda até a meia-noite deste dia. Certamente o Senhor sabe por quê. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Continue buscando, continue na presença do Senhor. Que grandes coisas Ele vai fazer, independente se é ainda desse ano ou do próximo ano. Amém? Amém? Aleluia. Porque Ele tem promessa, Ele tem algo novo para cada um de nós. O Senhor tem prazer em abençoar os teus filhos. O Senhor tem prazer em abençoar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para suas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Porque eu sinto Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte. Completamente
Oh, Jesus. Oh
venceu a morte, Ele não está morto, Ele está vivo. E hoje nós podemos celebrar a vida que Ele nos proporcionou. Nesse momento, queridos, nós teremos a oportunidade de trazer ao altar as nossas ofertas, os nossos dízimos, com alegria no seu coração. Quem sabe hoje, preparar uma oferta especial de gratidão, de louvor, de entrega, tá? Juntos, entronizarmos ainda mais o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé. Vamos orar nesse momento pelos dízimos, pelas ofertas. Você que tem, você que não tem. Levante sua mão no ato de fé. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, oferecido. Obrigado, Deus, pela dádiva da vida, a oportunidade, Deus, que nós temos de estar aqui com os nossos irmãos para te entronizar, para te louvar, para te adorar, Deus, em espírito e em verdade. Deus, nesse momento, nosso coração se alegra diante de Ti, por termos a oportunidade de trazermos ao altar as nossas ofertas, os nossos dízimos com alegria no nosso coração, sabendo, ó Deus, que o Senhor proveu, que o Senhor continuará provendo, que o Senhor sustentou, que o Senhor continuará sustentando as nossas vidas, e sabemos, ó Deus, que o Senhor multiplicou, o Senhor continuará multiplicando e nos fazendo prosperar em todas as coisas. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome, Deus, seja adorado, no meio da adoração se levantar e que tem se levantado nesse lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, com alegria no nosso coração, nós te consagramos, agradecemos a oportunidade de trazermos ao altar as nossas ofertas e também, ó Deus, com obediência, trazemos ao altar os nossos dízimos, ó Pai, devolvemos o dízimo na casa do Senhor. Em nome de Jesus, para que verdadeiramente haja sustento, haja mantimento e haja, Deus, a propagação da tua bênção nesse lugar. Em nome de Jesus, cremos que muito mais o Senhor fará em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo com alegria no seu coração ou fazer aí para o carregador. Vamos louvar o Senhor. Amém.
Deus é bom, amém, queridos? Pode sentar um instante. Instante não, né? Temos nosso tempo de refeição aí na palavra. Hoje nós temos ainda alguns momentos especiais, né? Temos ainda a ceia do Senhor, mas então queremos já compartilhar o tempo da palavra com os irmãos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 9 e 10. 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 e 10. Se você achou, diga amém, se coloca de pé. Se você não achou, diga misericórdia, se coloca de pé também. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10. Amém, queridos? Amém. Amém, irmãos? Amém. A igreja está dormindo, amém? Graças a Deus, o povo está acordado, hein? A palavra do Senhor diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. E tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não vires, não se fará. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque cremos que o Senhor está aqui ministrando. Desde quando entramos nesse lugar, Deus, a sua glória, a sua presença já está aqui, ó Pai, transformando, mudando as nossas vidas, mudando o nosso coração, mudando a nossa história, nos fazendo, ó Deus, ouvir, refletir, ó Pai, sermos abastecidos por toda a palavra, por toda a verdade e por toda a luz que o Senhor dá. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, clamando a Ti, ó Pai, para que, ó Pai, segundo os desejos do Teu coração, o Senhor ministre uma porção nova sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a revelação da Tua palavra, queremos ouvir os Teus ensinamentos, queremos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. E sabemos, ó Pai, que não é coisa pouca, sabemos que, ó Deus, o Senhor tem coisas grandes, coisas maravilhosas, ó Pai, e que muitas vezes nem sabemos, mas sabemos, ó Deus, da parte do Senhor, a porção preparada do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então, nessa noite especial, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, ó Deus, venha com a revelação da tua palavra aos nossos corações. Repreendemos em nome de Jesus toda distração, repreendemos em nome de Jesus toda preocupação, repreendemos em nome de Jesus toda frieza, toda apatia, e nós nos colocamos na tua presença para ouvir o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Queridos, todo o processo que existe da parte de Deus para cada um de nós é um processo disciplinar. E independente de qual seja a forma que estamos recebendo ou passando por esse processo, Deus tem a capacidade de nos fazer refletir, de nos fazer aprender, de nos fazer compreender qual é a vontade dele para as nossas vidas. O texto que nós lemos conta a história, conhecida história de Elias, o profeta, e de Eliseu, o seu moço, né? E aí a gente vê, a gente percebe o quão necessário é para uma caminhada sobremodo excelente da parte de Deus, nós
nós termos também alguém que nos faça olhar, que nos faça enxergar a capacidade e o poder que Deus tem diante dessas circunstâncias. O profeta, claro, ele era um homem segundo o coração do Senhor para levar, instruir, abençoar e também repreender o povo nos momentos de dificuldade. O profeta é aquele que denuncia o pecado. O profeta é aquele que empresta a sua vida ou dá a sua vida para que o Senhor a torne e a faça conforme o desejo do coração dele. E aí todo o processo também de passagem de bastão, como aconteceu com Elias e com Eliseu, é um processo também disciplinar. Aprende aquele que é mestre e aprende também aquele que é discípulo. Como homens e mulheres de Deus, nossa vida e nossa caminhada, ela é marcada por como nós nos comportamos diante das disciplinas que o Senhor nos oferece, ou como eu e você nos comportamos diante de situações que o Senhor espera que eu e você venhamos agir conforme a palavra, e que muitas vezes escolhemos agir de maneira diferente, escolhemos agir de uma maneira onde a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos caprichos são aqueles que prevalecem. Como temos falado nos últimos cultos, o nosso tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo de reflexão, é sim, é um tempo de avaliar, é sim, mas é um tempo de posicionamento, é um tempo de comprometimento, é um tempo onde eu e você precisamos nos dedicar ainda mais em oração, ainda mais no clamor ao Senhor, ainda mais em levantar a nossa voz e profetizar aquilo que a palavra determina e fala acerca de cada um de nós e também para a realidade que nós estamos vivendo. Queridos, aquilo que Elias compartilhou durante todo esse tempo com Eliseu era um processo de crescimento, era um processo disciplinar, era um processo de aprendizado, e que o moço estava ali para aprender, e que o moço estava ali para ouvir, a tal ponto que o Senhor já tinha dado entendimento a Eliseu também que o seu profeta iria partir, não iria durar muito mais tempo. E aí, numa conversa, no momento onde Elias dá a determinação para Eliseu, Eliseu escolhe estar nos últimos momentos, em todo o tempo com Elias. Aonde você for, eu vou. Eu não vou fazer nada longe de você. E isso nos faz compreender, nos faz entender que todo esse processo que nós estamos falando, esse processo disciplinar, mais uma vez, é um processo de crescimento, é um processo de maturidade, é um processo de alinhamento. O profeta também estava alinhando o coração de Eliseu, o seu moço, ao coração do Pai, ao coração de Deus, a ser alguém também sensível à voz do Senhor, ao ser alguém obediente, ao ser alguém que verdadeiramente entendia qual era o seu papel. A gente vê na história bíblica vários profetas que foram perseguidos, que foram massacrados, que foram malditos por conta de um posicionamento de obediência, por um posicionamento de fidelidade, por um posicionamento de comprometimento. Que a gente possa virar o ano, chegar um novo ano com compromisso constante com o Senhor, com comprometimento todos os dias com o Senhor. Não é que a gente faça por simplesmente bater a cabeça, sabe? Bater continência. Não, nós fazemos porque entendemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós obedecemos sabendo que só Ele tem a direção para mim e para você. Amém, queridos? Todo mundo aprende diante de uma situação. Todo
aprende diante de uma situação de tristeza, diante de uma situação de alegria. E a gente precisa estar preparado para isso. Elias chegou a um ponto de que a palavra não usa, para que a gente possa entender o que aconteceu com Elias. Ele não simplesmente morreu, ele foi tomado pelo Senhor. Deus organizou algo sobrenatural para recolher Elias, por conta da honestidade, por conta da fidelidade, por conta do comprometimento, por conta do posicionamento. Elias foi um homem que o Senhor usou poderosamente para abençoar uma nação, para trazer o povo de Deus, o povo de Israel, a uma realidade espiritual. Diante de todas as adversidades, diante de todos os problemas, o moço, o servo, aquele que iria suceder Elias, caminhou com ele até o final, tendo sempre um posicionamento de querer aprender até você estar aqui, ou até quando o Senhor te levar. Eu quero estar junto contigo, aprendendo todos os dias, nos posicionando todos os dias, em obediência e fidelidade. E aí a gente vê, que Elias já estava entendendo o processo. Eliseu também já estava entendendo o processo. E Elias pergunta, o que você quer que eu faça com você? O que você quer que eu faça? E ali, Eliseu responde, olha, eu quero porção dobrada. A minha versão ele diz assim, peço-te que me toque por herança, com porção dobrada do teu espírito. Aonde Elias conseguiu chegar, Eliseu conseguiu avançar e dar continuidade a esse processo. E é isso que eu e você precisamos entender e compreender. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque Deus tem processo para as nossas vidas, e aquilo que nós vamos fazer ano que vem, ou aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco, é reflexo de algo muito maior que o Senhor está preparando, que o Senhor está derramando, que o Senhor está ministrando aos nossos corações. Então, queridos, nós precisamos aprender, nós precisamos nos posicionar, porque se eu quero avançar, se eu quero dar continuidade ao processo de Deus, precisa haver um posicionamento maior. Porque Elias fala para Eliseu, olha, dura essa coisa que você me pediu. Olha, difícil é essa coisa que você me pediu. Quem sabe complicada é essa coisa que você me pediu. Mas não é possível. Você com certeza vai chegar em lugares maiores, vai voar mais alto do que eu fui. Ou seja, todos nós, independente do mestre, independente do discipulador que nós temos, nós como discípulos precisamos ter as nossas experiências com Deus. A igreja não pode ser movida, a família não pode ser movida por uma experiência que alguém, um homem ou uma mulher teve, um pastor teve. Todos nós precisamos ter um desejo latente no nosso coração de ter experiências com o Senhor. Que para o próximo ano possamos desejar ainda mais. Que para o próximo ano possamos não só buscar, mas fazer por onde. Eu quero ter
posicionamento. Precisa ter atitudes. E aí eu quero compartilhar com os irmãos alguns posicionamentos que nós precisamos ter. Que nós precisamos avançar e romper. E eu não falo que, quem sabe, como discipulador, você só vai até um determinado lugar. Não, entenda, querido. Você pode ir muito longe, até onde Deus quiser que você chegue. Só que chega um momento que nós não podemos mais avançar. Ou que não compete mais a mim e a você avançarmos. Ou outras pessoas. O que nós estamos vivendo hoje, em 2025, é fruto de tantos homens e mulheres que já passaram por esse lugar. São frutos de homens, pastores, pastoras, que já passaram nesse lugar e que plantaram, semearam, regaram. E hoje nós estamos aqui e colhemos, não deixando também de semear, porque a nossa semente, a semente de 2025, foi lançada. A semente de 2026 vai ser lançada, e lá nós também vamos colher tudo aquilo que muitos, quem sabe até mesmo eu e você, semeamos com tanta alegria, ou às vezes semeamos em meio a lágrimas, em meio a dificuldades, em meio à adversidade, em meio a problema, em meio a situação escassa financeiramente falando, em meio a uma falsa espiritualidade, ou melhor, uma religiosidade travestida de santidade. Porque eu não posso viver uma vida simplesmente de religiosidade. Eu preciso ter uma vida de santidade. Eu não posso enganar o meu coração, a minha mente, em achar que eu estou sendo espiritual, mas na verdade eu estou sendo religioso. Vou para o culto, chego na hora, estou em todas as consagrações, estou em todos os momentos. Se fulano de tal, que é meu líder, me colocou na escala, eu cumpro quem quiser. Mas às vezes a gente começa a fazer essas coisas no piloto automático. E para um homem, para uma mulher que é chamado por Deus para alcançar, para conquistar, para levar uma palavra de vida, essa pessoa precisa ter um posicionamento. E todo aquele que é um profeta nesse tempo tem a sua boca santa. E esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Eu e você não podemos emprestar a nossa boca para situações adversas do dia a dia. Picuinha, fofoca, intriga. Porque um homem e uma mulher que tem um posicionamento diante de Deus, um homem e uma mulher que ora ao Senhor e que pede: Senhor, eu quero mais, eu quero viver um novo tempo, precisa refrear a sua língua. Precisa refrear a sua língua. Eu trouxe algo para fazer aqui, só para um entendimento dos irmãos. Vi esses dias na internet e quero copiar, porque muitos homens e mulheres de Deus se colocam como homens e mulheres de Deus, porém não têm agido como homens e mulheres de Deus. Muitas ovelhas que deveriam ser ovelhas, muitos pastores que deveriam ser pastores, não se posicionam, não se colocam como pastores, não se colocam como ovelha. Porque não é só, entenda, não é só o pastor que não pode falar mal das ovelhas, não é só as ovelhas que não podem falar mal do pastor, é o pastor que não pode falar mal do outro pastor, é a ovelha que não pode falar mal da outra ovelha, é a ovelha que muitas vezes empresta a sua boca, empresta a sua língua para compartilhar algo ruim sobre a vida do seu irmão, sobre a vida da sua irmã. E aí, quando a gente não tem esse discernimento, olha o que acontece. E
Essa é a palavra de Deus, que deveria sair da minha boca, que deveria sair da sua boca, que deveria alcançar um lugar certo, firme, certeiro no coração daqueles que ouvem. Mas muitas vezes eu, como homem, como mulher de Deus, que deveria falar somente das coisas de Deus, eu empresto a minha boca para falar aquilo que não devo. E aí olha o que acontece. Eu, como profeta, quero me referir a Marina, um exemplo. Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. E aí às vezes a gente sai da linha, ou a gente não está em plena comunhão com o Senhor. A palavra vai alcançar o coração dessa serva, dessa ovelha, dessa pessoa que o Senhor deveria estar me usando para abençoar, mas eu não faço isso. Então a palavra que deveria chegar ao coração dela de uma forma honesta, de uma forma saudável, alcançou o coração, perdeu o mundo, atingiu outras pessoas, envolveu outras pessoas. Aquilo que deveria ser específico para um, às vezes como profeta, às vezes como alguém de Deus, que eu precisaria me consertar, me alinhar, me colocar como servo, eu ajo de uma forma ruim, como alguém que não conhece a palavra e que desobedece ao Senhor. E aí uma palavra que deveria alcançar certeiramente o coração de alguém, ou semeado na vida de alguém, vai para outro lugar. A gente perde a palavra, a gente joga a palavra fora, a gente joga os ensinamentos fora, a gente esquece de reproduzir aquilo que o Senhor está nos dando direção, aquilo que o Senhor está nos pontuando. E aí muitas vezes a gente escuta pessoas falando que no nome do Senhor, ou o Senhor te diz dessa forma, mas às vezes não é isso. Não é isso que de fato aconteceu. Não é isso que de fato está acontecendo. Uma pessoa que é um servo, que é uma serva do Senhor, uma pessoa que ora e clama ao Senhor por porção dobrada, é uma pessoa que tem sensibilidade espiritual. E tendo também essa sensibilidade espiritual, ela vai perceber a hora certa de falar, a hora certa de agir. Eu lembro que um tempo atrás eu contei um testemunho dizendo, não sei quantos daqui estavam, acho que foi no culto de quinta-feira, que estávamos num momento de social, brincando, jogando um joguinho, né? Aquele Uno. E aí eu comecei a perceber que a situação começou a aqueles que dizem que brincadeira para destruir relacionamentos é o Uno, né? Um tempo atrás a gente comprou um Unozinho, uma versão do Uno para Samuel, que o nome do Uno era Uno No Mercy, ou seja, Uno sem misericórdia. Você vai comprar a gosto. Eu vou fazer você sair do jogo. E aí eu lembro que nessa situação a gente estava brincando, a pessoa que estava do meu lado começou a aproveitar essa oportunidade para massacrar. E massacrava, então quando voltava a carta jogava para o outro lado, beleza. Quando jogava para o lado de cá, não aparecia em nada. Querendo confusão, querendo briga. E aí eu cheguei e falei assim, olha, beijo, abraço para todo mundo, estou indo embora, porque já deu. E é isso que a gente precisa fazer, quando a gente percebe que o clima está começando a ficar diferente nas nossas conversas, sai fora. Tenha sensibilidade, tenha maturidade.
Aproveite a oportunidade para se colocar diante do Senhor, para ouvir mais e mais o Senhor falar com você. Porque se a gente quer viver um novo tempo, a gente não pode continuar com as mesmas atitudes de um ano anterior, ou de uma situação, ou de um momento anterior. Se a gente precisa avançar, Deus quer nos fazer avançar e não retroceder, e não olhar para trás, e não andar para trás. Que não seja, mais uma vez, insistentemente falando, que não seja simplesmente mais uma vez promessa de final de ano, que ano que vem eu vou mudar, que ano que vem eu vou fazer diferente, que ano que vem eu vou procurar todas as pessoas que eu ofendi, que me magoaram, vou pedir perdão, vou oferecer perdão. O tempo é hoje, o tempo é agora, o momento é esse que o Senhor nos dá. A oportunidade que o Senhor nos dá. Então, recapitulando, aquele homem, aquela mulher que clama ao Senhor, que busca do Senhor e que quer evidenciar e quer experimentar o que de fato é viver porção dobrada, é alguém que precisa ter a sua língua, a sua boca santa. É alguém que precisa ter sabedoria. É alguém que precisa ter discernimento. É alguém que foge da confusão. É aquele ou aquela que levanta a bandeira da paz, não aquele que propaga o caos. É aquele que, ao invés de falar, vai orar. Eu estava com uma vontade de falar isso para o fulano de tal, mas eu não vou falar. Porque o que eu preciso agora é manter não só a minha boca, não só a minha mente sã, mas todo o meu corpo santo. Que a palavra fala, né? Se a sua mão direita te faz tropeçar, se uma parte do seu corpo te faz tropeçar, te faz cair, arranca ele fora. Mais fácil de entrar no céu perneta, faltando braço, faltando dedo, do que nem entrar. Por quê? Porque escolhemos desobedecer, porque escolhemos não avançar. Pelo contrário, escolhemos andar para trás, retroceder. E o último ponto importante é que ninguém alcança a porção dobrada se não tiver experiência com Deus. Ninguém vai viver um novo tempo se não tiver experiência com Deus. As experiências são aquilo que move a nossa vida. Os relacionamentos que nós temos, os contatos que nós temos, é aquilo que move. Você conversa, você avança, você consegue, você conquista com relacionamentos. Se eu e você não temos relacionamento com Deus, como nós vamos avançar? Como nós vamos viver um novo tempo? Como nós vamos entrar numa nova estrutura? Como nós vamos pensar de uma maneira diferente? Como nós vamos pensar de maneira santa? Como nós vamos falar de maneira santa se o nosso coração não conhece a verdade? Se o nosso coração não está iluminado com a verdade? Se a nossa mente continua pensando nas coisas lá de trás, ainda no pecado, ainda lembrando do Egito, sabendo que o Senhor nos libertou, sabendo que o Senhor nos transformou, sabendo que o Senhor nos purificou, e que deseja continuar esse processo todo de santificação, de purificação, até a sua volta. Até a sua volta, até o seu retorno, aonde de fato Ele vai resgatar e vai tornar a sua igreja de fato uma, com os seus corpos transformados. Aí diz a palavra que não vai haver sofrimento, não vai haver dor, porque é o Senhor que está dando a direção, porque é o Senhor que libera a palavra. O profeta estava e caminhou com o seu moço para ensinar. O moço, por sua vez, entendeu a sua realidade, o seu posicionamento, entendeu o que Deus fazia através do profeta. E o que ele queria, a oração dele, não é só simplesmente, eu quero uma
uma porção dobrada. Mas eu quero, sabe um exemplo? Eu quero sempre crescer igual fulano de tal. Quantos já almejaram isso com alguém? Quem sabe algum parente, algum pastor, alguma pastora? Poxa, quando eu crescer, eu quero ser, ou quando eu conseguir, eu quero estar bem. Eu lembro que uma vez, um tempo atrás, né? Eu tive a oportunidade de reencontrar um pastor que foi meu pastor na mocidade, desde adolescente. E aí eu lembro que eu falei com ele assim, a gente estava numa conversa, e aí tinha outras pessoas que já tinham muitos anos que eu não vi. E aí conversa vai, conversa vem, ele falou umas coisas assim a respeito da minha juventude, como eu era, não sei o quê. Eu falei para ele assim, olha, eu preciso hoje te agradecer. Te agradecer pelo posicionamento, pela postura de pastor que você teve comigo. Algumas coisas que aconteceram eu não gostei. Algumas coisas que aconteceram nesse relacionamento de pastor e ovelha eu não gostei. Mas em nenhum momento eu me levantei e falei. Mas quando eu tive a oportunidade, olha, depois de muitos anos, eu falei assim, pastor, você sabe aquela vez que aconteceu? Lembro. Eu fiquei extremamente chateado. Durante muito tempo eu fiquei chateado. E aí eu queria só, hoje está tudo tranquilo, a gente já estava muito bem, né? Mas eu falei assim, eu quero ter a oportunidade de conversar e expor para você aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu. E aí eu falei para ele assim, olha, inclusive a sua vida me marcou tanto que às vezes eu me pego até mesmo em algumas falas, usando, quem sabe, até o mesmo tipo de entonação que ele usava. Aí até coloquei lá para ele, tentei lembrar de uma situação que uma vez eu falei, a forma como eu falei assim, pastor. Porque é isso que acontece quando eu e você, sabe, temos comunhão e intimidade com alguém, ou preservamos uma amizade com alguém que tende a nos impulsionar mais, e não nos ver para baixo, não nos colocar para baixo. Alguém que te leva para perto do Senhor e te faz desejar coisas grandes e coisas novas. Eliseu não desejou usurpar o cargo de Elias, mas eu vejo como um processo de continuidade. Eu quero dar continuidade ao que o Senhor começou. Eu quero dar continuidade, eu quero chegar aonde o Senhor está me proporcionar chegar. Mas eu quero ter as minhas experiências. Eu quero ter os meus momentos com Deus. Eu quero ter eu quero saber, eu mesmo saber como é a voz do Senhor, aquele que está guiando, direcionando e abastecendo todos os dias as nossas vidas. Tem uma certa relevância e importância, como a gente sempre contou aqui, caminhar junto. Entender que Deus, como muitos gostam de falar, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus aliança homens e mulheres que vão, claro, engrandecer o nome do Senhor. Deus usa e une pessoas que vão, sabe, buscar mais e mais do Senhor, até onde eu fui conseguir até aqui. Mas eu creio que fulano, ciclano, beltrano vai dar continuidade. No próximo ano, sabemos das mudanças que estão para acontecer. Que a igreja do Portinho continue dando continuidade. Aquilo tudo que o pastor Luiz Carlos fez, aquilo tudo que o pastor Cláudio fez, aquilo tudo que o pastor Cristiano fez, aquilo tudo que a pastora Geisa fez, aquilo tudo que a pastora Andréia fez, aquilo tudo que o pastor Lucas fez. Esqueci de alguém? Foram todos os pastores?
tantos outros que vão vir e que vão começar a semear. Às vezes os frutos não vão ser colhidos hoje, agora. Quem sabe muitas coisas eu falo aqui, né? O meu coração ainda assim grato ao Senhor. Quem sabe muitas coisas que a gente semeou nesses 10 meses, a gente não vai colher agora, a igreja não vai colher agora, mas vai colher daqui a pouco, mais lá na frente. Ou aquilo tudo que a pastora Andréia semeou agora, recente, até no passado. A pastora Andréia estava aqui com vocês. Quem sabe a gente ainda não colheu, mas a gente ainda vai colher. Quem sabe muitas coisas nós já colhemos e vamos continuar colhendo. E vamos continuar semeando. Porque a vida desses homens, a vida dos profetas, a vida da igreja, ela caminhou dessa forma. Depois que Moisés parou, quem sucedeu Moisés? Josué. A promessa que Deus tinha dado lá atrás a Moisés, quem que concretizou? Quem que entrou na terra? Então eles deram continuidade, mas não deixaram de ouvir, não deixaram de resgatar, não deixaram de ser conduzidos por a palavra de Deus que havia sido ministrada. Deus deu uma promessa: olha, vocês vão alcançar a terra prometida. No meio do caminho, o povo errou, tropeçou, caiu. Moisés desagradou o Senhor: olha, Moisés, você não vai entrar, meu querido. A promessa foi dada para você, mas você não vai entrar não. Você não vai entrar não. Mas ele não deixou de cumprir. E aqueles que vieram depois continuaram a ouvir da mesma coisa, porque a promessa ainda era a mesma. Esses dias eu falei e quero mais uma vez falar: Deus tem somente plano A para mim e para você. Deus não tem plano B, Deus não tem plano C, Deus não tem plano X. Deus tem plano A para mim e para você. Deus tem plano A para a igreja do Portinho. E não sou eu, não será depois, a pessoa, o pastor que vai vir depois de mim, que vai acabar, que vai arruinar. Porque o sonho, a promessa, a palavra já foi lançada, já foi derramada. E nós somos aqueles que vamos dar continuidade do processo. Amém, queridos? Amém? Amém. Que o Senhor possa continuar ministrando nos nossos corações uma palavra de vida, uma palavra de incentivo. Deus, esse último tempo, até antes de saber da questão da nomeação, Deus havia falado muito, tem falado muito comigo a respeito de comprometimento. Comprometimento. E existia uma probabilidade muito grande no próximo ano trabalharmos o ano do comprometimento. Independente se vai trabalhar específico, como a gente trabalhou, né? Esse ano, como um ano de edificação, comprometimento é o que você precisamos de todos os dias. Amém. Comprometimento é o que você precisamos fazer todos os dias e ter todos os dias, porque não diz respeito simplesmente a nós, mas ao Deus que você tem. Você tem comprometimento com quem? É com o pastor Lucas, foi com a pastora Andréia, foi com o pastor Cristiano, é com a pastora Edmilson. Comprometimento é com o Senhor. Comprometimento é com o Senhor. Claro que a gente está aqui junto e a gente vai somar e a gente vai contribuir e um vai contribuir com o outro. E querendo ou não, há uma aliança, há um compromisso, há um comprometimento. Mas nós temos um comprometimento em cumprir a palavra do Senhor. Nós temos um comprometimento em obedecer a palavra do Senhor. Amém, queridos? Queremos ter um tempo de oração, né? Vamos participar do momento da ceia, vamos orar, a gente tem algumas coisas, né? E a gente vai ter esse tempo de oração. Se você puder, claro, se colocar de joelhos, confessar ao Senhor as suas falhas, confessar ao Senhor os seus erros, diante de tudo aquilo que você ouviu, diante de tudo aquilo que você escutou, diante da palavra que o Senhor ministrou nessa noite, que nós possamos escolher, que nós possamos
lugares mais altos, a fazermos coisas que outros não fizeram. Muitos chegaram até aqui, outros vão chegar até mais lá na frente. Eu queria que o Senhor já tenha colocado no seu coração uma postura de posicionamento de uma forma diferente, para que mais uma vez a gente não fique simplesmente jogando palavras ao vento, para que a gente não fique simplesmente falando para mudar, falando para mudar. Mas a verdadeira mudança nós precisamos ter e agir. Falar sobre amor pode não me fazer amar as pessoas. Falar sobre fé pode fazer de mim alguém que não tem fé, não tem fé. Falarmos sobre evangelismo não representa que eu e você evangelizamos, mas uma verdade que precisa fazer parte da minha vida pessoal. Eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso agir, eu preciso me posicionar. Então vamos ter tempo de oração. Se você pudesse, coloque os joelhos, fale com o Senhor, peça perdão ao Senhor pelas suas falhas, peça perdão pelos seus erros, prepare o seu coração para ouvir, ainda assim, aquilo que o Senhor vai continuar falando com você, através de você, ministrando na sua vida. Se você não puder ficar de joelho, fique em pé, fique sentado, da forma como o Senhor te colocar. Mas o quanto é necessário termos esse momento, confessarmos ao Senhor. Confessarmos ao Senhor as nossas falhas. E aquele que confessa as suas falhas e as deixa, esses vão alcançar a misericórdia do Senhor. Serão agraciados pelo Senhor.
confessamos ao Senhor as nossas fragilidades e tudo aquilo, ó Deus, que fizemos que não agradou ao Senhor. Assim como ouvimos, ó Deus, não queremos, ó Deus, continuar pagando por porção dobrada, se não estamos, ó Deus, se não estamos desejosos, primeiro, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa trajetória, de converter o nosso coração, de mudar a nossa forma de agir, de mudar a nossa forma de pensar, de mudar a nossa forma de falar. Deus, leva-nos ao arrependimento genuíno. Não arrependimento, ó Deus, para parecermos bem para as pessoas. Não, ó Deus, para pedirmos perdão, liberar perdão, ó Deus, para que a nossa liderança tenha ciência daquilo que nós estamos fazendo. Embora continuamos, ó Deus, com o nosso coração muitas vezes duro, amargurado e entristecido, leva-nos, Senhor Jesus, ao arrependimento genuíno. Leva-nos, ó Deus, a convertermos o nosso caminho, a convertermos o nosso coração. Leva-nos, ó Deus, a convertermos a nossa mente, a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar. Em nome de Jesus. Nessa noite especial, noite, ó Deus, onde eu e meus irmãos, noite onde eu e meus irmãos somos instruídos, motivados, ó Pai, e renovados a termos fé e esperança no Senhor. Que haja em nós todos os dias posicionamento, comprometimento. Porque Deus, se tivermos um comprometimento com o Senhor, teremos um comprometimento com os nossos irmãos, com a nossa família, com a nossa igreja, aonde o Senhor nos colocar, aonde o Senhor nos plantar, que possamos amar, que possamos ter, ó Deus, essa compreensão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como, ó Deus, na palavra ouvimos o profeta Elias falando a Eliseu: dura é a coisa que você pediu. Nós queremos pagar o preço, queremos fazer por onde, queremos agir, ó Deus, em conformidade com o Senhor. Não queremos nos importar com as limitações, com as dificuldades. Mas, ó Deus, o Senhor estando na palavra, o Senhor revelando a tua palavra, que possamos obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos. Amados, a palavra do Senhor, ela dá a direção para cada um de nós, que a mesa é posta a todos. Todos podem participar. Mas é necessário avaliarmos o nosso coração. Porque a mesa do Senhor, ela é uma mesa que exige seriedade e comprometimento. Se tivermos algum tipo de pendência, nos consertemos com isso. Nós já fizemos oração, queridos. Às vezes as pessoas mudam, às vezes as pessoas não querem mudar.
essa noite a mesa é posta para todos. Não é o pastor Lucas que vai determinar se você pode, se você não pode. Mas é o seu coração. E é você se examinar e falar assim: olha, está tudo tranquilo, está tudo bem. Se você está em plena comunhão com Deus, se você está em plena comunhão com a igreja, se você está em plena comunhão com sua família, se você está em plena comunhão com seu pastor, com sua pastora, você é convidado a participar. Se houver alguma tendência, resolva isso o mais rápido possível. Se possível, ainda hoje. Porque o Senhor está nos chamando a uma mesa de comprometimento todos os dias. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós estaremos orando nos elementos de ceia. Posteriormente, o Ministério de Louvor está cantando, louvando. Nós vamos também da mesma forma. Queremos pedir aos irmãos para que sejam conduzidos para esse lado e pegássemos e voltássemos, para que a gente possa organizar da melhor forma possível. E aguardemos até que todos tenhamos em nossas mãos os elementos. Depois das mãos, vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra mais uma vez foi ministrada e queremos, ó Deus, continuar aprendendo com o Senhor. Nesse momento, ó Deus, ao participarmos do memorial do Senhor, possamos ter as nossas vidas completamente transformadas. Não pelo poder que existe no pão ou no suco, que não tem. Mas, ó Deus, nós cremos no poder do Senhor, que nos faz lembrar do sacrifício na cruz. Sendo nós ainda pecadores, o Senhor escolheu nos amar. Então nós agradecemos e consagramos ao Senhor as dádivas do pão e do vinho. Assim, ó Deus, que o nome que vamos comer seja, Deus, a revelação da tua palavra em cada um de nós. Seja, Deus, a materialização da salvação ofertada na cruz, quando o Senhor entregou a sua vida por amor a nós. Meu Deus, o suco da uva, o vinho, Pai, seja visivelmente para mim e para os meus irmãos o relacionamento que o Senhor espera que eu e os meus irmãos tenhamos. Um relacionamento de fidelidade uns com os outros, de honestidade uns com os outros, de amor e de verdade. Porque é assim que o Senhor nos instrui. Que é dessa forma que o Senhor age conosco. E queremos todos os dias estar pronto a agir assim com os nossos irmãos. Então, Deus, ao participarmos desse momento, não estaremos simplesmente comendo o pão, tomando o suco. Nós estaremos recebendo, Deus, a tua palavra. Estaremos, ó Deus, sendo abastecidos pelo sacrifício do Senhor. E estaremos sendo perdoados definitivamente pelo sangue do Senhor derramado na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Vem aqui pela sua direita e recorre pela esquerda. Recebi
graças, pegou o pão, dando graças ao céu, e disse: o seu corpo entregue por amor a mim e a você. E seu corpo entregue por amor a cada um de nós. Possamos fazer isso sempre para nos lembrar do Senhor. A morte, a crucificação do Senhor não foi à toa. Ela tem sentido. Que possamos permanecer vivos nesse sentido, hoje e sempre. Como do pão, em nome de Jesus, seja fortalecido. Foi o seu cálice, de semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor, dando graças ao céu, graças ao Pai, me entregou o cálice aos seus discípulos e disse: este é o símbolo da nova aliança que eu faço com vocês, façam isso sempre, se lembrando da cruz, se lembrando do sacrifício, se lembrando do sangue que foi derramado para nos perdoar. Queridos, hoje nós temos livre acesso ao Pai. O véu que nos separava hoje já não nos separa. O espírito de dívida que estava sobre as nossas vidas foi pago. Não há mais condenação para mim e para você. Não há mais condenação para mim e para você. Porque as coisas velhas se passaram e o Senhor faz novas hoje. Todas as coisas da minha vida. Você vai poder nesse momento compartilhar o seu cálice com o seu irmão, declarar uma palavra de vida para ele, declarar uma palavra de bênção, ser um profeta nesse lugar, abençoando a vida desse irmão, abençoando a vida dessa irmã, declarando em nome de Jesus que ele vai avançar, que ele vai conseguir, que ele não vai retroceder, que ele vai perseverar, que ele pode tudo bem, às vezes estar abatido, entristecido, mas ele não vai ser destruído, ele não vai ser envergonhado, ele não vai ser massacrado. Porque o Senhor nos dá vida em abundância, porque o Senhor nos restaura a alegria, porque o Senhor coloca em mim e no seu povo fôlego de vida. Aleluia! Estamos todos juntos, prontos para cear nesse momento, amém? Toma do seu cálice, seja edificado, seja abençoado. Que o Senhor derrame porção dobrada sobre mim e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Coloca o seu copinho nessa bateria, com as suas mãos bem alto. Agora o nome do Senhor, levanta a sua voz e adora o Senhor. Porque você não está preso, você é livre. Você é digno, você é digno de vencedor. É nossa oração para o Senhor. Glória do Senhor. Diga que é santo, diga que é poderoso, diga que é grande. O espírito de dívida que está por nós já foi rasgado. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos uma igreja santa. Nós somos uma igreja preparada. Nós somos uma igreja de cidadania e santidade. Nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos o teu nome grande, teu nome poderoso. Não há condenação, as coisas velhas se passaram e sabemos que o Senhor faz todas as coisas. Por isso te louvamos, ó Deus. Por isso te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade. Por isso, ó Deus, queremos continuar derramando o nosso coração na tua presença. Por isso, Deus, queremos continuar te adorando, te exaltando. Tu és digno e merecedor da nossa adoração.
Aleluia. Aleluia. Queridos, Deus é bom. Amém? Você pode sentar no instante. Sempre que possível, devemos fazer o que outras pessoas possam também desejar e testemunhar do Senhor. Muitas vezes não entendemos e não sabemos que o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, toda hora, de falar, de anunciarmos. Quem sabe você já teve inúmeros testemunhos, e quem sabe quando você menos esperava, você pôde falar ao amor do Senhor. Aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos recebendo da parte do Senhor, isso nós devemos sempre testemunhar. Que possamos viver um novo tempo, um novo ano, não somente com expectativas furadas, sabe? Mas com sonhos renovados. Estamos menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos do novo ano. Deus nos dá uma oportunidade hoje de fazermos diferente, de sermos pessoas diferentes, de agirmos mais e mais como filhos e filhas do Senhor, não mais como bastardos, sabe? Como aqueles que não têm referência. Mesmo que a gente não tenha tido nenhum tipo de referência paterna ou materna, não saibamos como lidar com essa situação. O Senhor Deus é nosso Pai, preenche o nosso coração. O Senhor é nosso Deus e Pai, preenche, muda a nossa vida, muda a nossa história, muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de falar, de agir, muda a nossa maneira de ser. Não há homem ou mulher mais duro que o Senhor não possa amolecer o coração. O Senhor pode, o Senhor faz. Basta eu e você querermos. Como diz uma canção antiga, a começar em nós, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. E, queridos, eu não sei, como muitas vezes você está acostumado a passar a sua virada de ano, mas como bons cristãos, devemos fazer sempre que eu estive, desde a minha adolescência, assim, porque a gente tem essa clareza, a gente tem esse tempo de oração, e é exatamente isso que a gente vai ter. Vamos entrar no novo ano, escute as orientações. Vamos entrar no novo ano, orando de joelhos. Quem sabe você quer deitar, quem sabe você quer ficar ajoelhado, quem sabe você quer lá para trás e levantar as suas mãos, mas é a forma do seu corpo, do seu coração. E ao terminarmos, ao levantarmos, nós vamos ver simbolicamente, fazendo juntos uma contagem regressiva, amém? Para celebrarmos juntos o novo ano, amém, queridos? Vamos orar então, vamos ter esse tempo de oração, se coloque os joelhos, se coloque diante do Senhor, vamos orar.
Gente, no próximo ano.